Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do oitavo ano e hoje nós vamos falar sobre os blocos econômicos regionais. Semana passada a gente falou sobre a globalização, né? A gente viu que a globalização ela está inserida na esfera econômica, social, cultural, política e ambiental, né? Então, a gente viu que o mundo ele está mais integrado, né, de uma forma global. As sociedades elas estão mais integradas, as culturas estão mais integradas, né? E hoje nós vamos estudar os blocos econômicos, certo? Que também é uma característica da globalização, certo? Por quê? Porque a globalização ela ampliou as trocas comerciais. Então, os blocos econômicos, né? Vamos aqui. Os blocos econômicos. Outra tendência importante verificada na fase atual do sistema capitalista é a formação dos blocos econômicos regionais. Nesses blocos, os países buscam, em geral, maior integração econômica, negociando maior liberdade comercial entre os associados. São exemplos a União Europeia, o Mercosul e o NAFTA, entre outros. Cada um deles apresenta particularidades e diferentes níveis de integração, com o objetivo de se inserir no mundo globalizado de forma mais competitiva. A globalização e a intensificação da concorrência no mercado mundial entre as empresas e países impulsionaram a formação dessas alianças de integração regional. Então, vejam, os blocos econômicos eles vão corresponder a acordos entre os países com o objetivo de facilitar e de incentivar o livre comércio, reduzindo ou derrubando as barreiras que possam dificultar a fluidez de capitais, de bens, de pessoas, certo? Eles vão ter sempre esse objetivo, né, da maior integração econômica e vão ter níveis de integração, certo? Que a gente vai estudar agora. Os níveis de integração dos blocos. Eu quero que vocês pensem em uma escada, assim. Quanto mais vai se subindo, certo? Mais vai integrando a economia, certo? Vocês vão ver que primeiro a gente tem a fase inicial, aqui no degrau 1, a gente teria a zona ou acordo de livre comércio. Pressupõe acordos comerciais que visam exclusivamente a redução ou a eliminação de tarifas aduaneiras, que são os impostos de importação, entre os países membros do bloco. Ou seja, a zona de livre comércio ela estaria aqui. Vou botar zona ZL, Zona de Livre Comércio, que estaria, vamos dizer, a fase 1 de uma integração econômica, certo? É a fase mais simples, onde as economias, onde os países eles vão se juntar apenas para eliminar as tarifas aduaneiras, né, os impostos de importação de um com o outro, entre o comércio entre eles, certo? E aí o bloco econômico que eu trouxe como exemplo para vocês é o NAFTA. O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, certo? Formado por Canadá, Estados Unidos e México, ele entra em vigor em 1994, né? E tem a associação entre os três países do bloco para promover o livre comércio, certo? E esse comércio livre vai ser caracterizado pela liberdade de circulação de mercadorias e de capitais sem a cobrança de impostos. Então, desde a criação do bloco, as trocas comerciais elas crescem muito e uma grande quantidade de produtos circula sem taxação, certo? Eles saem daqui de um país para outro sem a taxação, a taxa de importação que geralmente se cobra quando os países eles compram de outro país, certo? E existe uma diferença muito grande entre o Canadá e os Estados Unidos, certo? O Canadá e os Estados Unidos são países bem mais desenvolvidos do que o México. Então, eles levaram para o México as indústrias que são chamadas indústrias maquiladoras, aquelas indústrias que são responsáveis apenas por montar o produto. E aí
Para quê? Para utilizar a mão de obra barata que existe no mercado, no México, certo? Então, o NAFTA, os Estados Unidos e o Canadá, eles trazem essas indústrias maquiladoras e para o México, vai fazer com que o México fique muito dependente desses outros países, né? Então, a gente vai ver uma disparidade nessa questão, onde o Canadá e os Estados Unidos, eles vão vender mais, vão ter mais produtos para vender, e vão utilizar da mão de obra mais barata do México. E aí a gente tem a outra forma de integração, que é a União Aduaneira. Vamos completar aqui. União Aduaneira. Que aí ela vai ter características do livre comércio, mas vai ter uma integração a mais, certo? Ó, União Aduaneira. Além de reduzir ou eliminar as tarifas aduaneiras entre os países do bloco, estabelece as mesmas tarifas de exportação e importação para o comércio com países fora do bloco, com a implantação de uma TEC, tarifa externa comum. Então, além daqui de ter a eliminação das tarifas aduaneiras, também vai ter a criação de uma tarifa externa comum, certo? Então, por isso que a gente vai dar mais um passo aqui para a integração. E aí, o grande exemplo dessa união aduaneira é o Mercosul. O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, ele é uma zona de livre comércio, certo? Que foi inicialmente uma zona de livre comércio em 1991, no Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e em 1995 ele vira uma união aduaneira. Então, ele está aqui na fase 1, né? E vem aqui para a fase 2 do nível de integração, que forma a união aduaneira com a tarifa externa comum. Veja, inicialmente ele é formado por Brasil, para Argentina, Paraguai e Uruguai, certo? Aqui esses países que estão aqui mais em escuro. E aí, em 2012, a Venezuela, ela vai entrar como um país membro, certo? Mas em 2017 ela é suspensa devido à ruptura da ordem democrática. E aqui a gente tem a Bolívia, que também tem interesse em se manifestou como um interesse para entrar como membro principal, mas ainda não foi efetivado, certo? Então, essa tarifa externa comum, os produtos e os serviços importados pelo bloco dos países de fora do bloco pagam as mesmas tarifas, fortalecendo o poder de negociação entre o bloco, certo? E aí a gente vai ver aqui que quase todos os países fazem parte do Mercosul, certo? A gente tem os membros efetivos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a gente tem os membros associados, que formados pelo Peru, Bolívia, Chile, que a Bolívia, vocês viram que já está quase como um membro principal, a Venezuela foi suspensa, né? Aí tem a Colômbia, o Equador, a Guiana, certo? E aí, os membros efetivos, eles vão ter um poder de decisão política. E os membros associados, eles vão fazer parte apenas dos acordos econômicos, certo? E aí, o Mercosul tem um grande sonho de virar um mercado comum, né? Que é o próximo nível de integração que vocês vão estudar agora. Mas a grande dificuldade é a disparidade econômica que dificulta, né? A gente vai ver o Brasil e a Argentina, que são os países mais industrializados, enquanto os outros países, eles vão ser países mais exportadores de produtos agropecuários e minerais. Então, vão ter uma economia mais primária. Então, essa disparidade econômica vai dificulta para que eles cheguem no próximo nível de integração, que é o mercado comum. O mercado comum ele vai visar a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços, certo? Então, aqui, vamos fazer a escadinha de novo. Aí, a gente tem aqui a zona de livre comércio, a união aduaneira, aqui o mercado comum, certo? Que vai, além da tarifa externa, a gente tem aqui a livre de circulação sem impostos, né, de mercadorias sem impostos, aqui uma tarifa externa comum para
a negociação de outros países com o bloco, e aqui a gente já vai ter a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais, certo? E, por último, a gente tem a União Econômica e Monetária, certo? O último nível de integração que a gente vai chamar de União Econômica e Monetária com a adoção de uma única moeda. Então, a última integração vai incluir todas essas daqui, mais a moeda, certo? A mesma moeda dos países do bloco. Então, só quem conseguiu, né, o único bloco econômico que conseguiu se encaixar foi a União Europeia, certo? A União Europeia, que desde 1951 começou a sua formação, inicialmente chamada de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? Com a zona de livre circulação de matérias-primas e mercadorias da indústria siderúrgica. Depois ela se transformou em Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu. Depois, em 1970, teve a entrada do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Em 1980, Grécia, Portugal e Espanha. E em 1992, teve como marco a assinatura do Tratado de Maastricht, que foi a integração monetária e econômica, né? A formação aqui dessa União Econômica e Monetária. E aí, em 1995, a gente tem a assinatura do Acordo Schengen, esse acordo que permite a livre circulação de pessoas entre os países do bloco, certo? E em 2002, a efetivação do euro como a principal moeda dos países que pertencem ao bloco. E em 2020, a gente tem a saída do Reino Unido, que é o chamado Brexit, da saída do bloco, certo? Então, atualmente, né, o bloco ele foi formado por 28 países membros, hoje tem 27 com a saída do Reino Unido, certo? É o bloco econômico que consegue ter todos os níveis de integração, a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais, de serviços e a adoção de uma única moeda, certo? Nem todos os países assinaram e participam dessa integração econômica e monetária, certo? Então, também tem essa característica. Para alguns países, certo? Ele só é um mercado comum. Para a União Europeia, fica só como um mercado comum. Para outros países, a União Europeia, ela chega no nível máximo de integração com a União Econômica e Monetária. E aqui eu trouxe para vocês outros blocos econômicos, certo? Que existe no mundo, certo? Aqui tem o que você já conhece, NAFTA, Mercosul, né? Que a gente já falou. E aí aqui a gente tem outros exemplos de blocos econômicos que eu não vou sair falando todos os blocos aqui, ó. Na África a gente tem vários blocos econômicos. Vocês pesquisem, estudem, fica como pesquisa para vocês, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula.